Fala galera, eu sou o Cleiton Kenan e este é o Mente de Cristo. Nós estamos aqui com mais um episódio. Você que está aqui acompanhando os vídeos do Evangelho em Questão, tem agora também os vídeos do Mente de Cristo, porque nós também somos da equipe Evangelho em Questão e estamos muito felizes de estar aqui com você. Então curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do Mente de Cristo e também nenhum vídeo do Evangelho em Questão. Este vídeo é a primeira parte, então fique atento aos spoilers que você pode receber. A gente aqui vai falar sobretudo da primeira temporada de This Is Us. E para que vocês conheçam um pouco mais de quem está aqui com a gente comentando e analisando os filmes, séries, animes e livros, eu quero falar para que eles digam um pouco de suas vidas, o que estudam, o que trabalham, onde vivem, o que comem, né? Hoje, no Mente de Cristo, eu quero começar com você, Miller. Conta um pouco aí, quantos anos você tem, o que você faz, o que você estuda, conta pra gente aí. Bem, eu tenho 22 anos, eu sou aqui de Jundiaí, né? Mas eu moro em São Paulo atualmente, faço faculdade de letras e dou aula de idiomas aí. Basicamente dessa área mais da literatura e das línguas. Tá querendo casar, ou não, Emília? Se Deus assim permitir, esperamos no próximo ano já estarmos em matrimônio já, assim, orem por nós. O Wesley é recém-casado. Wesley, conta um pouco de você aí. Como o Cleiton acabou de dizer, sou recém-casado, sou casado com a Adriele, linda, beijo, viu, Dri? E eu trabalho com prótese, né, dentária, eu trabalho no sistema de CAD/CAM, modelagem 3D, sonho de toda criança. Fico brincando aqui com um monte de monitor e modelagem de 3D. E eu já fiz algumas faculdades, fiz design gráfico, fiz economia, não cheguei a terminar. E me interesso muito pela matéria de filosofia, de história e coisas de nerdice, né? Eu sou nerd, então tudo relacionado a jogo, eu tô super por dentro do que tá acontecendo. E Vitor, cara, se apresente aí, fale um pouco de quem você é e o que você faz. Beleza, gente, então, meu nome é Vitor, como o Cleiton já falou, eu sou casado com a Ana Paula, maravilhosa, tá ali no fundo, me assistindo. Ou fingindo que tá assistindo. A gente mudou pra cá, pra Várzea Paulista, né, que é do lado de Jundiaí faz 2 anos. Eu trabalho aqui pelo programa Mais Médicos. Terminei esse ano minha especialização em saúde da família pelo Unifesp e agora estamos aí estudando para prestar residência. Mas estamos aí, muito bem, graças a Deus, e muito feliz de estar participando aqui do projeto. Esses são os amigos que eu convidei para participar com a gente aqui do Mente de Cristo. É sempre um prazer estar com vocês, gente. E vamos então conversar aqui para que a gente seja edificado e que a gente aprenda cada dia mais glorificar a Deus com aquilo que a gente consome de filmes, séries, animes e livros. O tema de hoje é This Is Us. Isto é nós, né? É nós, né? No português bem claro, significa é nós. E esta série, ela tem aí alcançado uma audiência bem legal, bem grande. A gente gostou muito de tê-la assistido e nós vamos conversar sobre ela hoje. Eu quero rodar mais uma vez aqui com os meus amigos para eles dizerem a experiência que eles tiveram ao assistir esta série. Wesley, conta pra gente aí como foi a experiência de assistir This Is Us, o que você achou, como que ela te impactou. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que não me emociona muito fácil com filmes, né? Não tenho costume de chorar ou de desenvolver uma relação assim, né, com os personagens e com a obra. Geralmente isso não acontece. Só que This Is Us é uma exceção. Toda vez que eu assisto This Is Us, eu fico emocionado. Me dá um negócio assim de que é como se fosse uma inspiração a ser uma pessoa melhor, a ser um marido melhor. E eu acho isso muito legal. É a única série que eu assisto que consegue fazer isso comigo, né? E eu conheço This Is Us há muitos anos mesmo. Se eu não me engano, foi o pessoal do Bibotalk, há pelo menos uns 6 anos atrás, que comentou dessa série, né? O Bibo disse que seria uma série bacana e eu assisti naquela época, quando estavam dizendo ainda sobre lançar uma segunda temporada. Desde lá até hoje, eu sempre me emociono quando eu assisto novamente, né? Eu assisti umas 3 vezes a primeira temporada e toda vez que eu assisto é batata. Eu sempre saio emocionado, né? Nossa, eu choro um frame sim, um frame não, cara. Você é doido, essa série aí me arrancou muitas lágrimas. Eu sou mais manteiga mesmo, é isso aí. E você, Vitão, o que você achou da série? Como que ela te impactou? Então, nossa, Cleitão, você falou que você é o mais manteiga, cara. Eu acho difícil você me superar, viu? Que é isso, essa temporada, essa série me emocionou demais, cara, demais mesmo.
Nossa, aqui em casa, cara, é até engraçado, porque eu sempre fui chorão e isso aí não tem coisa, mas a minha esposa, cara, ela é muito, assim, difícil de chorar. Tanto que eu sempre fico zoando com ela, cara, que no nosso casamento eu chorei horrores e ela não chorou, cara, nenhuma lagriminha. Mas no This Is Us, cara, quando acabou, teve um episódio da primeira temporada que tinha meia hora que o episódio tinha acabado e ela ainda tava chorando. Então, pra quem não assistiu, saber aí o peso dramático dessa série, preparar o coração, porque, assim, não é só que é emocionante por ser emocionante, mas é uma série muito boa, muito valor legal, e o Wesley falou tudo, cara, é uma série que inspira a gente a ser melhores maridos, a ser melhores pessoas, e sensacional. Minhas mais altas recomendações pra essa série aí. É engraçado que quando eu assistia, né, lá pro final, eu já tava, né, vamos lá, vamos chorar, não dá nada. Mas no começo eu ficava segurando, né, mano, pra minha esposa não ver, né, não, ela vai ficar me vendo chorando aqui toda hora, nossa, já tô cansado aqui. Ficava segurando, ficava assim, né, pra ver se ela não me via chorando, mas não tinha jeito, cara, não tinha jeito, não. Não dá. Você, não, essa série, se você não chorar, você tem alguma coisa errada aí, tem que... você não tem coração, cara, não é possível. Fazer uma avaliação psiquiátrica aí, eu indico, viu, porque... Você é doido. E você, Miller, cara, como que foi pra você assistir This Is Us? Como a maioria dos meninos aí, dos meus amigos, quando assisti pela primeira vez foi muito tocante, tem assuntos muito específicos e importantes a serem debatidos no dia de hoje, e eu comecei a assistir por conta dos meus amigos próximos que comentavam, cara, This Is Us é muito bom, olha aquela cena, aquela parte, aquele tema, e eu fiquei muito curioso, fui assistir, e de fato, assim, é uma série, como vocês já disseram e reafirmo, de uma carga emocional muito forte, com uma mensagem muito bonita por trás. Tem assuntos que me chamam a atenção, mas que também são importantes para serem conversados e entendidos no dia de hoje. Então é uma série completa, posso dizer, e que, como o Vitor diz, faço das palavras do Vitor as minhas, se você não chorou assistindo This Is Us, eu ouso dizer que nem coração talvez você tenha. Então, é verdade. É uma série muito, muito boa para poder entender algumas coisas do mundo e se emocionar com elas. Uma baita inspiração. Beleza, gente. E como vocês já sabem, os nossos quadros conduzem as conversas que a gente tem aqui. E o primeiro quadro se chama É de Deus ou é do Diabo? O intuito desse quadro é ver as frases de personagens principais da série e analisarmos se elas são verdadeiras ou falsas à luz das escrituras. A primeira frase que eu tenho aqui é do Jack, né? A gente não poderia começar sem falar uma frase do Jack. E ele diz o seguinte para os seus amigos no golfe: eu só fico pensando na minha esposa e em como eu só quero chegar em casa, passar tempo com ela, me certificar de que ela está bem. O que é loucura, porque agora ela está no seu pior momento. É sério, tipo nível exorcista de ruim. Mas mesmo assim não quero fugir dela, ou dos meus futuros filhos vomitados e borrados. Só quero mais tempo com eles. Quero congelar o tempo com eles para poder ficar mais um pouco. Quero perguntar pro Vitor primeiro. Vitor, nessa frase do Jack, o que ela se assemelha com o que as escrituras dizem sobre ser um marido bíblico? Eu acho que o Jack, por mais que não seja um personagem cristão, ele carrega, sim, muitas características do marido bíblico, né? De um homem conservador, né? Digamos assim, né, sim, Vitor? E conservador consciente, né? De um homem que entende que também não é só aquele conservador, eu sou machão, eu sou de ferro e tal, mas é duas características de um homem conservador e que você tem valores mesmo. Eu acho que é realmente um homem muito diferenciado, e nessa frase é um exemplo muito grande, principalmente se a gente considerar a época do Jack, né, que isso aí era nos anos 80, né, 1980, que nasceram os filhos dele, e é muito interessante a gente ver como que ele, por mais que seja um homem não cristão, ele desafia aí os padrões que a sociedade dele tinha para os homens, né? Os amigos estavam falando assim, não, agora você vai ser pai, você tem que arrumar um golfe, tem que arrumar uma coisa. A gente odeia golfe, mas o bom do golfe é que demora, a gente fica aqui bastante, fica longe de casa, foge das responsabilidades e tudo. E aí é muito legal ver o contraste que o Jack apresenta para isso, né? Ele fala assim, não, mas eu não quero fugir da minha esposa, não quero fugir dos meus filhos. Eu sei que nem sempre vai ser fácil, eu sei que vou enfrentar lutas, vou enfrentar dificuldades, os filhos estavam para nascer, né? Também dificuldades que são inerentes ao casamento, né? Por mais que o casamento seja uma bênção, seja, nossa, a melhor coisa, mas tem sim seus momentos de dificuldade, não adianta a gente negar. E é muito legal a gente ver o Jack abraçando essa dificuldade que é inerente a essas coisas da vida e fazendo uma das coisas
bem masculinas, né, que a gente vê de padrão de masculinidade bíblica, que é assumir responsabilidade. Eu acho que isso é uma coisa que é uma das principais características, né, do homem bíblico, que é uma pessoa que assume responsabilidade por si, pelas suas ações e pelos outros. Mas eu acho que o que é muito legal é que a gente vê aqui o amor dele pela esposa e pelos filhos, refletindo muito o que ensina lá em Efésios 5, né, que é do que o marido, ele ama a esposa assim como Cristo amou a igreja, né? E por mais que ele não seja cristão, né, então não tenha essa mesma intensidade, mas ele está mostrando aí características de um amor sacrificial, de um amor que ele coloca as necessidades do outro na frente daquilo que pode ser prazeroso para ele ou que pode ser fácil para ele. Então, nesse ponto para o Jack. E essa é a principal característica realmente de um marido bíblico, você se sacrificar pela a sua esposa. Wesley, você conseguiria citar algumas formas da gente se sacrificar pela nossa esposa? Olha aí o que você vai falar, hein? Acabou de se casar, tá na lua de mel ainda, fala aí pra gente. Cara, tem muitas formas, né, de a gente se sacrificar pela esposa. O próprio exemplo, né, do Jack ali, a questão do tempo, né, ele poderia priorizar o seu hobby, porque a gente sabe, não tem nenhum problema com você jogar golfe ou fazer qualquer outro hobby. O problema é quando você deixa de dar tempo de qualidade para sua esposa e de cumprir com suas responsabilidades e usa esse hobby como fuga, né? Uma das formas de a gente se sacrificar pela esposa é a questão do tempo mesmo, né? Por vezes nós adquirimos responsabilidades e preenchemos o nosso tempo com coisas que são boas, que são importantes, mas não são tão importantes quanto a nossa esposa, que não são tão importantes como cuidar do nosso lar. Outra forma que a gente pode também se sacrificar pela nossa esposa é a questão da nossa paciência. Obviamente, por mais que você ame sua esposa, por mais que ela seja uma pessoa sensacional, vocês dois são seres diferentes. Vocês eventualmente vão entrar em conflito sobre algum assunto, vocês não vão concordar com tudo 100% do tempo. E a forma correta de você encarar essa situação, de você conversar com a sua esposa sobre esses conflitos, é com amor, é com paciência, é procurando ver o outro lado de formas muito parecidas com as quais o Jack faz na série, né, para conversar com a sua esposa. Mesmo diante de situações ruins, com a esposa não satisfeita e a esposa achando ruim ainda algumas coisas que ele faz, mesmo assim ele vem com amor, vem com paciência, e aí você está sacrificando o seu desejo de se impor, de ficar irado, para tratá-la como amor, né, que é justamente o sacrifício que o Victor citou de Efésios 5, que nós devemos nos sacrificar pela nossa esposa, assim como Cristo fez pela igreja. Tantas formas, né, da gente fazer isso. Se fôssemos falar só das formas e de como aplicá-las em nossa vida, ficaríamos aqui muito tempo falando. Mas e você, Miller, que então tá nessa fase aí, se Deus quiser, a gente vai casar e tal, já entra no matrimônio. Como a gente entender se o nosso namorado, né, o nosso noivo, não você, né, não, a gente não tem namorado nem noivo, né, sai fora, mas tipo assim, como uma menina entender se o namorado dela ou o noivo dela apresenta características de um marido bíblico? Bem, Cleito, essa pergunta é um pouco difícil de responder, mas a primeira questão que nós devemos entender de maneira direta é que ninguém é perfeito. De que todos nós somos pecadores e que Sim. O marido perfeito, ele, humanamente falando, não existe. Todos nós, homens e mulheres, vivemos após a queda e nós sofremos com nossos pecados, com os nossos desejos egoístas. Então, por N motivos, nós devemos entender primeiro que ninguém é perfeito. Depois, o texto bíblico vai nos orientar muito bem com relação às características que um homem deve apresentar com relação ao papel do marido. Então, o texto bíblico vai ser sempre o nosso norte para, primeiro, as meninas identificarem nos seus parceiros se eles apresentam ou não algumas características e também orar para que Deus trabalhe naquelas características que talvez ele ainda não tenha se fortificado, e também para os homens pensarem com respeito ao tratamento com a noiva e com até a própria família. Uma questão muito interessante, além das Sagradas Escrituras, é entender como é que esse rapaz ele trata a mãe. A imagem feminina do cuidado que ele tem com a mãe. Porque uma vez que há um maltrato por parte do rapaz com a mãe, não podemos esperar outra coisa, né? Não podemos esperar algo diferente com a esposa. De fato, devemos, nós homens, pensar com relação a isso. Pensar como é que nós temos atuado diante disso, como é que nós temos tratado essas pessoas que vivemos, né? Nossos pais, nossas mães,
a nossa família e colocar isso em xeque, ver se o que nós estamos fazendo se compara ou está no caminho do homem bíblico, se está seguindo o padrão que Deus espera de nós, que Deus nos pede, que Deus sabe que glorifica o nome dele. Então, Cleiton, não há ninguém perfeito, nós temos um padrão para seguir, que é as Sagradas Escrituras, e os relacionamentos que este homem, esse rapaz, tem com aqueles à sua volta, vai dizer muito com relação a como ele vai ser como marido. Até mesmo com o trabalho, por exemplo, e com os estudos, né? Excelente. Se um rapaz não se dedica ao trabalho que ele tem antes de casado, é bom a moça ver se ele vai ter, né, essa dedicação depois de casado. Dificilmente mudará do dia para a noite, né? E também a questão de estudo. O marido bíblico, ele precisa ser alguém que quer estudar, seja qualquer tipo de conteúdo, mas principalmente da Bíblia, porque o marido bíblico ensina sobre Deus, ensina sobre as Escrituras à sua família. Então, se antes do casamento ele não tem prazer de ir à igreja, não tem prazer de estudar a Bíblia, não tem prazer nas coisas da igreja, nas coisas de Deus, dificilmente depois de casado ele terá. E sem colocar aqui na conversa julgo desigual, que a gente nem considera porque isso é antibíblico mesmo e não tem como a gente considerar isso uma opção bíblica para você, moça, né? Se casar com alguém que não é da igreja. E vamos para a nossa próxima frase, é da Rebecca agora, e ela disse o seguinte para Kate, sua filha, quando ela era adolescente: é minha função ficar de braços abertos, esperando que talvez um dia você caia neles se precisar de mim. E se isso acontecer, eu te amarei. E se não acontecer, te amarei do mesmo jeito, porque ser mãe é isso. Wesley, o que você acha dessa frase? Este conceito de mãe, estar sempre ali para os seus filhos, ele está de acordo com o conceito bíblico de ser um pai, de ser uma mãe? Então, Cleiton, essa frase aí que a Rebeca comentou, né, ela possui alguns tipos de interpretação, né, dependendo do ângulo que você olha, tal, como você enxerga. Mas, via de regra, eu acho que faz sim parte da visão que os pais bíblicos devem ter para com seus filhos, né? A Bíblia sempre demonstra e instrui para que os pais instruam seus filhos, né, nos caminhos do Senhor. Tem a questão do amor e do cuidado aos filhos, como a gente já tinha dito antes do Jack, né? Apesar da Rebeca não ser uma pessoa cristã, né? A série não aborda dessa forma, né? Não diz nada a respeito de sua religião, mas eu entendo que ela tem sim muitas virtudes, né? Como mãe, de uma perspectiva bíblica. O fato dela dizer para sua filha, né, que está sempre de braços abertos quando ela precisar, eu vejo com bons olhos isso, né? Porque de vez em quando nós percebemos que tem alguns pais que são super protetores dos seus filhos e tal, mas a Rebeca deu liberdade para ela, ó, pode ir lá fazer o que você quiser, seguir seus sonhos no caminho. Eu te instruí, né, teoricamente nos caminhos bíblicos, como um pai cristão deveria fazer. E se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui para te ajudar. Então eu acho muito valioso isso. Eu acho realmente que essa frase que a Rebeca comentou com a sua filha, né, quando ela era adolescente, é uma frase, sim, bíblica, é um bom norte para os padrões bíblicos para os pais cristãos. Muito bem, é isso mesmo. Só que, por vezes, tem pais que não estão ali, né, de braços abertos para seus filhos, e esta frase pode ser entendida também como, por exemplo, ó, se você precisar deles, seja num erro, eu vou estar aqui para te amar. Tem gente que entende assim, né, Miller? Eu vou estar aqui para você, para qualquer coisa, e eu vou estar aqui para te abraçar apenas. Mas a gente não pode simplesmente se abster de corrigir nossos filhos, né? Corretamente, Cleiton. Nós não podemos entender que a correção é algo necessariamente ruim. Qual é o motivo dessa correção? Nós sabemos que, quando crianças, deixamos de fazer muitas coisas que seriam prejudicial para nós porque nossos pais nos avisaram, porque eles nos orientaram. Então, o pai que ama, educa, o pai que ama, corrige, porque o pai adulto, né, pensando de uma maneira bem humana, ele conhece, tem um entendimento, o desenvolvimento, a maturidade que uma criança ainda não tem. E do mesmo jeito, Deus cuida de nós, Deus tem uma visão plena, Deus ele está soberano sobre todas as coisas, é transcendente à criação, e mesmo assim, ele nos orienta, ele nos instrui, ele nos corrige, porque ele tem uma visão muito superior à nossa e sabe o que é melhor para nós e entende que algumas coisas podem ser prejudicial para as nossas vidas. Mesma coisa acontece com os pais que se abstêm de educar o filho, de corrigi-lo. Então, nessa frase, nesse sentido, né, Cleito, que você falou de se abster, realmente não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é o pai que instrui na palavra de Deus, no amor, com certeza, mas com o intuito de sempre instruir o filho, para que ele possa continuar primeiro se desenvolvendo e sempre glorificando a Deus em todas as coisas. Então, o pai que ama, ele corrige com certeza.
Este amor, então, que a Rebeca diz, olha, eu estarei aqui sempre para te amar, deve ser entendido desta forma. O pai e a mãe que amam, eles educam, eles corrigem. Mas, Vitor, infelizmente, não são em todos os lares que tem um pai e uma mãe que têm as ideias semelhantes, que têm ambos a ideia bíblica. Eu acabei de dizer aqui que não dá para uma moça que ainda não se casou pensar em se casar com um não cristão. No entanto, há vários casos de 2 não cristãos e um deles, durante sua vida, acaba se convertendo, né? E ali, então, dentro da casa terá um cristão e um não cristão. Paulo até mesmo dá algumas orientações sobre isso. O que você diria, Vitor, para um cônjuge que tem o seu esposo ou sua esposa não cristã e precisa educar seus filhos, como ele lidaria com isso? Nossa, aí é uma situação realmente bastante delicada, né? Bastante complicada, mas como você citou bem, Cleiton, o apóstolo Paulo, ele ciente, né, de que isso aconteceria, ele deixa algumas orientações muito boas, né? A primeira que ele deixa é que não se separem. Ele até fala, né, que o marido descrente ele é edificado pelo convívio com a esposa crente e vice-versa, né? Se for um marido crente e uma esposa descrente, o outro cônjuge vai ser edificado pelo convívio com o cristão. Acho que outra coisa que é muito importante é estar vivendo. Aí você vai ter que se policiar para viver uma vida ainda mais firme com o cristianismo, porque você tem que estar dando o exemplo ali em todo o tempo, você tem que estar mostrando que é uma vida transformada pelo Senhor. Além disso, eu creio que é importante sim que você esteja pregando o evangelho para o seu cônjuge, para que, se for da vontade de Deus, o Espírito Santo opere no coração dele, trazendo ali salvação. Então é importante também a pregação do evangelho mesmo dentro de casa. E em relação à criação de filhos, aí realmente é uma área bem delicada, né? Quando os dois não pensam igual. Mas é importante sim ter um diálogo bem franco. Eu acho que é importante que esse diálogo aconteça até longe dos filhos, né? Que os dois sentem à parte e conversem sobre como vai ser essa educação, essa criação dos filhos, porque é uma questão que tem que ser muito bem alinhada para não ficar discutindo na frente dos filhos, os filhos terem dificuldade de entender de onde que está vindo a autoridade ali na casa, mas vai exigir muito diálogo, vai exigir muita compreensão, muita oração também, para que Deus vá quebrantando o coração do cônjuge. Também acho muito interessante que haja orientação, né? Que procure o seu pastor, procure um líder, uma pessoa que tenha uma vida espiritual também, que já tenha passado por essas coisas, que seja firme na palavra para aconselhar, para dar diretrizes aí de como prosseguir no seu caso específico. Muito bem, Vitor, é isso mesmo, cara. A gente precisa buscar sempre fazer a vontade de Deus, então realmente procure o seu pastor aí para tratar da sua situação específica, caso você precise conversar, precise verificar em relação ao seu cônjuge não cristão e ao seu problema. Mas vamos à nossa próxima frase, é do Randall, e ele disse o seguinte: o que podemos controlar são as pessoas que escolhemos. Escolher nossa turma é o mais próximo que podemos controlar de nosso destino. Miller, a gente deve escolher as pessoas com as quais nós nos relacionamos? A primeira frase do Randall, a primeira parte da frase, ele está dizendo que o que nós podemos controlar são exatamente as pessoas com que nós nos relacionamos. O que ele está dizendo é que nós podemos distinguir os modos de vida que as pessoas têm e a partir daí escolher aquela que faz mais sentido para as nossas vidas. O que eu quero dizer é que para o cristão, ele não pode simplesmente escolher se relacionar de maneira abrangente apenas com cristãos, né? Nós não vivemos numa bolha. Agora a questão aqui de se relacionar é de ter um tratamento íntimo, uma amizade, de ser amigo, né? De ter um companheirismo, de visita, é uma amizade. Então, sim, o cristão deve entender quais são as suas amizades e quais os estilos de vida que os seus amigos estão vivendo. Pois, uma vez que você tem uma vida desregrada, quais são as suas amizades? São pessoas que compartilham da tua vida, compartilham dos passeios que você faz, dos lugares que você frequenta, dos hábitos que você tem? Ou são pessoas completamente opostas àquilo que você faz? Então, é um pensamento muito lógico. O cristão deve entender, sim, quem ele deve se relacionar de maneira amistosa. O que eu quero dizer, o cristão deve, sim, compreender melhor quem são seus amigos e fazer boas escolhas, porque elas refletem com certeza no nosso modo de vida. Eu não consigo entender aqueles crentes que têm mais prazer em churrasco de empresa, em sair com amigos não cristãos.
em estar em ambientes não cristãos? Eu não consigo compreender, porque essa pessoa então está gostando desses ambientes, dessas conversas, dessas pautas não cristãs e antibíblicas. Exatamente, então Cleiton. Convive lá, né? Exatamente, tem a questão, né? Nós temos que entender que a questão do julgo desigual, ela extrapola os relacionamentos conjugais. O julgo desigual é quando você se relaciona com alguém que tem um contrapeso. Isso é um relacionamento que não vai pra frente, não desenvolve. Ele não tá balanceado, né? É um relacionamento não balanceado. Exatamente. Sim. É um relacionamento onde um vai ser carregado pelo outro, ou um vai arrastar o outro. Aí a questão, você tá levando ou você tá sendo arrastado? Eu pego essa deixa aí pra fazer uma outra pergunta, então, pro Vitor, na questão das influências que essas pessoas podem causar em nossas vidas. As pessoas com as quais nós queremos nos relacionar. Como uma pessoa pode influenciar a nossa vida, Vitor? Eu acho que não tem como duas pessoas se relacionarem sem que elas, em algum grau, se influenciem mutuamente, né? Ainda mais se for um relacionamento de mais proximidade, eu acho que acaba, assim, tendo uma influência dos dois lados e isso é inevitável. Mas é importante que o cristão, ele como vocês falaram muito bem, né, na primeira, não vou ficar repetindo, mas que as suas principais amizades sejam com cristãos, né? Porque vocês estão caminhando para o mesmo objetivo. Até uma pessoa que não é cristã, ela vai procurar pessoas que estão andando para o mesmo rumo que ela, porque senão vai ficar uma amizade desbalanceada, né? Isso, lógico, sem falar de relacionamento amoroso, que aí é óbvio que você não vai escolher uma pessoa que está indo para um caminho diferente, né? Mas em questão de amizade, eu acho que sim, é importante que os nossos principais amigos sejam cristãos e tem que ser na presença dos santos que está ao nosso prazer, né, como ensina a palavra. Mas eu acho que por um lado também a gente tem que, de certa forma, se abrir para poder influenciar a vida de pessoas que não são cristãs, né, na pregação do evangelho, com as outras pessoas que nós convivemos que não são cristãs. Claro que isso tem que ser feito com muito cuidado, porque, de certo modo, sim, a gente pode acabar sendo influenciado por eles, mas a gente tem que estar firmado na palavra, tem que estar estudando a palavra em todo o tempo, a gente tem que estar tomando muito cuidado com até onde a gente está deixando essas pessoas influenciar a nossa vida, a gente tem que observar para que isso não afete áreas que são importantes para a nossa fé, e que isso seja realmente aí um cuidado constante, mas que a gente tenha amor pela alma dessas pessoas, que a gente se relacione com elas para apresentar a Cristo. Alguns podem ouvir isto e pensar, poxa, eles estão fazendo acepções de pessoas, né? O próprio Tiago, ele escreveu em sua carta que a gente não deve fazer acepção de pessoas. A gente encontra em outros lugares das Escrituras que Deus não faz acepção de pessoas. Mas aqui não é em relação à salvação, porque na verdade Deus realmente não faz acepção de pessoas quanto aquele a quem Ele quer salvar. Ele olha para a pessoa não pelo que ela tem para oferecer, Ele salva quem Ele quiser. Então Ele não faz acepção de pessoas nesse sentido. A gente também não deve fazer acepção de pessoas para quem a gente vai pregar o Evangelho. Eu não consigo entender essas igrejas que colocam o meu público-alvo é classe média, o meu público-alvo é classe alta. Como assim, né? Vai pregar evangelho para uma classe específica? Isso não entra na minha mente. Mas a gente já falou muito sobre a primeira parte da frase. Eu quero perguntar para o Wesley sobre a segunda parte da frase, que é: escolher nossa turma é o mais próximo que podemos controlar de nosso destino. Como assim, Wesley? A gente consegue controlar o nosso destino desta forma, escolhendo as pessoas que nos influenciam, que estão no nosso ciclo de convívio? Essa frase, na verdade, né, ela possui, sim, algumas formas de você interpretá-la que são, de fato, plausíveis, mas aqui eu quero ser bem direto e reto e não, a resposta é não. Nós não podemos controlar o nosso destino e a possível interpretação aqui que levaria essa frase a estar correta seria dizer que, de fato, nós somos moldados pelas pessoas que estão à nossa volta. Então, se eu tenho na minha volta somente pessoas cristãs que tentam me levar para mais perto de Cristo, tudo indica que no meu futuro, ou seja, no meu destino, se eu posso fazer uma comparação nesse sentido, é que no meu futuro, meu destino esteja estar mais próximo de Cristo. Da mesma forma que se eu me rodeio de pessoas que são não cristãos e eles me levam cada vez para mais longe de Cristo, meu futuro também tende a ser mais longe de Cristo.
A gente tem um pouco de liberdade nessa frase para trabalhar desta forma, mas se você entender destino naquele conceito popular de que você é guiado, você não tem muito como fugir disso, aí não, claramente que não, porque nós sabemos que nosso Deus é quem cuida do futuro, do presente e do passado, Ele está acima de todas as coisas, Ele é soberano e é a vontade dEle que é feita em nossas vidas, né? O que cabe a nós é buscar com todo o nosso esforço, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, glorificar a Deus, né, em tudo aquilo que nós fazemos. Muito bem, gente, é isso mesmo. O nosso propósito é sempre esse, glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Vamos para a nossa próxima frase, é do Kevin. Ele estava ali numa situação onde ele queria decidir com quem ele ficaria junto, com quem ele teria um relacionamento. Mas esquece um pouco desse contexto bagunçado da vida amorosa do Kevin e vamos pegar a frase dele para analisarmos aqui, que é: às vezes a gente só tem que fazer a coisa certa, mesmo que não seja o que a gente quer fazer. Então, esquecendo um pouco do contexto para essa primeira pergunta, Vitor, quer dizer que a gente consegue, por exemplo, seguir a lei de Deus sem realmente desejar isso? Como que isso funciona? Este é o padrão mesmo? A gente vai lá, obedece sem ter a vontade de obedecer? Olha, Cleiton, eu quero começar essa resposta usando a frase que você terminou o comentário da pergunta anterior, né? Falando que nós somos criados para nos alegrar em Deus e glorificarmos a Ele para sempre, né? Do nosso catecismo. Sim. E eu acho que essa frase aí, ela tem que ser a base, né? Nós somos criados para isso. A mais importante pergunta que a gente tem que se fazer na nossa vida, né? Seja cristão ou não cristão, que o ser humano sempre se fez desde que ele existe, é: qual é o meu propósito na vida? E a gente tem que entender que o nosso propósito é, como diz muito bem o catecismo, nos alegrar a Deus, glorificar a Ele para sempre. E aí eu acho que entra essa questão da obediência à lei, né? É importante que a gente entenda que obedecer à lei deve ser uma alegria para o cristão e que o Espírito Santo ele transforma os nossos corações para que a obediência à lei se torne uma alegria. Mas pode ter momentos em que a gente está um pouco mais afastado de Deus e que essa obediência não é uma alegria de forma natural, de forma direta ou óbvia. E aí está uma coisa que a gente aprende muito com o John Piper, né, um teólogo maravilhoso, que ensina aí para a gente a importância da gente buscar a nossa satisfação em Deus e da gente fazer ali como Davi clamou no Salmo 51, né, de clamar para Deus que Ele restaure em nós a alegria da salvação. E que nisso a gente tenha a alegria mesmo em obedecer a palavra de Deus e que a gente obedeça a ela com alegria. Mas se em algum momento a gente for confrontado entre a gente não estar com alegria no coração, mas a gente tem que obedecer mesmo sem alegria, para que a gente aprenda a ter alegria em obedecer conforme a gente vai crescendo e amadurecendo a nossa vida cristã e pedindo para que o Espírito Santo coloque essa alegria no nosso coração. Essa frase, glorificar a Deus e ter prazer nele para todo sempre, está nos catecismos maior e breve de Westminster, que fazem parte aí dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então a gente tem que ter alegria sempre em Deus, temos de buscar satisfação em Deus, mas às vezes nem sempre a gente está tão alegre de cumprir um mandamento, né, Wesley? Às vezes a gente não está fazendo com a motivação certa, e isso é errado diante do Senhor, né? É exatamente isso, Cleiton. Teve uma vez que eu estava conversando com o Saor, e ele me disse uma coisa que na hora me impactou assim, eu falei, caramba, nossa, como que um cristão pode dizer isso, né? E ele me disse que às vezes ele não tem vontade de orar. Ele não tem vontade de ler a Bíblia, mesmo nós sabendo que deveríamos fazer isso, né? E ele falou que nas orações dele, ele pede a Deus que a minha oração a Ti seja um prazer, né? Transforme em um momento de prazer eu orar a Ti, eu ler a Tua palavra e tal. E isso acontece, né? Essa falta de vontade, essa falta de prazer em buscar as coisas de Deus, tudo isso é consequência do pecado, né? Infelizmente o pecado no mundo, ele deturpa as coisas que deveriam ser boas, né? Existem vários momentos em que nós sabemos que devemos fazer alguma coisa, né? Como a própria frase diz, e nós não sentimos vontade nenhuma de fazer, e é muito complicado. Ainda falando sobre o contexto de família, né? Que tem muito a ver com a série, né? A questão dos laços familiares. Por vezes nós devemos cumprir nossas responsabilidades, seja como marido, como pai, como filho, e nós não temos vontade de fazer isso. A nossa vontade é preencher nosso orgulho, preencher nosso ego, satisfazer as nossas próprias vontades e não cumprir com a nossa responsabilidade.
E novamente, assim como o exemplo da oração, nós devemos orar a Deus e pedir para que cumprir com nossas responsabilidades, que cumprir com o nosso objetivo como cristão seja prazeroso para nós. Pelo menos aqui na Terra, enquanto ainda estamos contaminados pelo pecado. Mas assim que Jesus Cristo voltar e nós estivermos no céu, com certeza será uma satisfação enorme, uma alegria enorme para o nosso coração, todas as vezes glorificar Deus com nossas vidas. Uma coisa é certa, né? Fazer a coisa certa com a motivação errada é errado, né? A gente não consegue fazer desta forma. E o inverso, Miller, a gente também tem que analisar. Será que se eu fizer o que não é certo, mas por um motivo, entre aspas, justo, é correto? Isso tem como ser feito? Pois bem, Cleito, em si, essa frase é contraditória. Né? Vamos pensar num exemplo simples, né? Os meninos conseguiram explicar tão bem todas essas implicações que temos no momento de tomar uma decisão e analisar as nossas motivações. Mas se eu desejo alimentar os moradores de rua da minha cidade, mas para isso eu desvio verba do hospital. Veja, eu estou anulando. Como é que eu consigo, com um ato negativo, com alguma coisa ruim, prover algo bom necessariamente? Então é contraditório. O que devemos fazer? Primeiro de tudo, analisar o nosso coração, ver quais são os desejos que motivam de fato o nosso coração, se não é um desejo vaidoso, egoísta, que deseja a glória somente para nós, e depois sim, fazer aquilo sempre que é correto, objetivando sempre, como vocês já disseram, glorificar a Deus e nele ser plenamente satisfeito. Muito bem, gente, é isso aí. Vamos para a nossa última frase deste quadro aqui, é de Deus ou é do diabo? E esta frase é do Dr. K. E ele estava ali falando com o Jack sobre o seu primeiro filho, o Kyle, né, que veio a falecer, e ele diz o seguinte para ele: eu gosto de pensar que um dia você será um velho como eu, falando na orelha de um jovem, explicando para ele como você pegou o limão mais azedo que a vida te ofereceu e o transformou em algo parecido com limonada. Se você fizer isso, talvez você ainda saia do hospital levando 3 bebês para casa, talvez não como não planejou. Olha que interessante essa frase, né? Realmente, depois do Dr. K dizer isso ao Jack, ele reconsidera e ali, pela situação, Randall, né, o bebê ali, ele acaba chegando no hospital, um bombeiro vai lá, leva ele para o hospital e Jack acaba adotando esta criança, eles acabam levando ele para casa. A princípio eles querem colocar o mesmo nome do primeiro filho que eles haviam pensado, né? Que eles haviam pensado em 3K, né? O Kevin, a Kate e o Kyle. Mas aí eles entenderam, não, vamos mudar o nome, vamos deixar Randall, né? E eles acabam realmente fazendo então uma limonada com limão azedo, gente. Porque pense você no hospital e lá você perder o filho. Eu penso para uma mãe, né? Uma mãe que já está acostumada ali, dentro de seu ventre, gestando um ser humano. E a gente já conversa com o bebê, mesmo ele dentro da barriga, e a gente já tem respostas. Então, poxa, isso com certeza é um momento bastante difícil na vida de alguém que perdeu um bebê, né? Só quem perdeu um bebê consegue pensar nisso, né? Mas quero fazer então uma pergunta aqui, começando com o Miller. Miller, por exemplo, qual que é a atenção correta, qual que é o equilíbrio correto entre a gente confiar em Deus e fazer a nossa parte? A gente confiar que Deus está conduzindo a história, que tudo está acontecendo debaixo da soberania dele, mas a gente fazer também algo que o glorifique, tomarmos nossas responsabilidades e, como o Dr. K disse para o Jack, fazemos uma limonada com o limão azedo que nos é dado ali, por vezes em situações difíceis. Tem uma ilustração que eu aprendi de um professor, que ele dizia assim: é correto orar antes da prova dizendo: Senhor, me ajude a lembrar daquilo que eu não estudei. Não faz sentido nenhum. Você vai pedir para Deus lembrar você de algo que você não se empenhou em fazer. Então, a resposta mais coerente que nós poderíamos entender é: primeiro você confia no Senhor, de todo o teu coração. Tudo aquilo que você entende da sua vida, você coloca aos pés de Cristo e compreende que Ele é soberano sobre a tua vida. Primeiro de tudo, você deve confiar nas mãos poderosas de Deus, porque Ele é soberano e infinito e imutável. Nós somos efêmeros e finitos.
Então, o Senhor Deus cuida de nós. Essa é a primeira questão. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ser omissos. Eu não posso dizer, Deus vai me mostrar, Deus vai se revelar a mim. Mas Deus se revelou e está ali nas Sagradas Escrituras. Uma vez que você deseja conhecer a Deus, você vai e busca conhecê-lo. Assim é nas nossas vidas. Nós fazemos o que devemos fazer. Nós estudamos, nós nos empenhamos, nós trabalhamos. Mas, primeiro de tudo, nós confiamos em Deus, porque é Ele que dá a nossa saúde, é Ele que dá a nossa motivação, é Ele que nos dá a vontade de todo dia levantar-se das nossas camas e fazer tudo aquilo que nós fazemos, porque tudo que fazemos é para a glória de Deus. Então a resposta correta, confie no Senhor, mas também faça aquilo que Deus colocou na sua mão, faça com todas as suas forças, porque no mais, Deus tem o controle. É verdade, e esta frase é interessante que ela vai permeando toda a série, né? Fazer uma limonada de um limão azedo, e é realmente uma frase muito boa. Mas, Vitor, como a gente lida, então, com essa questão de ouvir conselhos? Jack ali estava ouvindo, o Dr. K, ele tinha acabado de conhecer, na verdade é até interessante, porque este doutor não seria quem faria o parto da Rebeca, né? Seria outro médico. E ali ele acaba cobrindo o plantão de outra pessoa, acaba cobrindo a agenda, a escala de outra pessoa. Então, eles não se conheciam, mas ele ouve esse conselho. O que a Bíblia diz sobre ouvirmos conselhos, Vitor? Olha, Cleiton, eu lembro de duas passagens bíblicas muito interessantes. A primeira está lá em Provérbios, que fala que na multidão dos conselhos mora a sabedoria. Essa eu acho que é uma frase excelente que não precisa nem de muita explicação, né? Se nós buscarmos realmente conselhos de pessoas sábias, nisso a gente tem muito mais chance de encontrar sabedoria. Agora, uma outra passagem que eu me lembro é de quando Salomão tinha falecido, e aí ele deixou o reino para o seu filho Roboão. E aí, Roboão foi se encontrar com o povo de Israel, né? Quando, na ocasião do falecimento do pai, da coroação, tudo. O povo de Israel falou, olha, Roboão, o seu pai fez muito pesado sobre nós, os trabalhos forçados, ele realmente pesou muito a mão. O que você vai fazer, como você vai se portar? E aí Roboão procurou conselhos das pessoas mais velhas, e as pessoas mais velhas falaram, olha, Roboão, realmente, seu pai, ele pegou muito pesado, se você aliviar esse jugo sobre o povo, você vai ter esse povo para sempre. Agora, se você apertar o povo, não vai ter um resultado legal. E aí Roboão procurou conselho com os amigos dele, com a galera. Com a turma do churrasco, né? Jovem, com a turma do churrasco da empresa. E a turma falou assim, não, Roboão, teu pai é muito fraco, você tem que falar assim, se o meu pai fez isso, eu vou fazer 10 vezes mais, eu que vou ser o mauzão mesmo, vocês vão sofrer na minha mão, porque o rei tem que ser firme, o rei tem que ser duro e tal. E o Roboão, infelizmente, escolheu ouvir o conselho dos amigos dele, né, da galera errada. E nisso resultou a divisão do reino de Israel e mais um monte de problemas. Então a gente vê que a questão não é só a gente procurar conselhos, né? Mas a gente procurar conselhos e, como fica aí o caso do Dr. K, né? De uma pessoa experimentada, de uma pessoa que não só também tenha idade, mas uma pessoa que tenha sabedoria, e no nosso caso, né, como cristãos, de pessoas que tenham mesmo uma vida na fé, que tenham conhecimento da palavra e tenham caminhado ao longo aí de suas vidas ao lado de Cristo. Wesley, mas e se mesmo assim a gente vai lá, a gente ouve o conselho de alguém experimentado, a gente vai lá, confia em Deus e também faz a nossa parte, nós não ficamos omissos, mas mesmo assim não sai tudo do jeito que a gente esperava, tudo do jeito que a gente planejava. O que a gente faz nessa situação? É correto a gente também estabelecer as nossas expectativas, né? Porque nós sabemos que somos falhos, sabemos que imprevistos acontecem, e que as pessoas geralmente não seguem o script que nós montamos nas nossas cabeças de como as coisas deveriam acontecer. Na série, por exemplo, tem uma coisa que me chamou bastante atenção quando o Jack decidiu ir com a sua família no dia de ação de graças que teria na sua sogra. E apesar de todos os problemas, acho que o pior mesmo foi eles não conseguirem chegar lá e se depararem no hotel, né? Foi como a gente estava comentando antes, a questão do limão azedo que a vida deu. E desse momento super complicado de frustração, expectativas frustradas, né? Ele conseguiu criar ali um ambiente bacana para sua família, que acabou se tornando um ritual ao longo dos anos. E é justamente isso. Ele fez um planejamento, ele teve a atitude correta, ele ia no dia de ação de graças,
Mas mesmo assim, ocorreram problemas no caminho. E como que ele lidou com esses problemas? Como que ele ajustou essa quebra de expectativa? Ele poderia ter ficado frustrado, descontado na família, feito 1001 coisas. Mas não, ele tentou ainda mais. Ele sabia que poderia dar errado o primeiro plano, e mesmo assim ele propôs um segundo, e se o segundo estivesse errado, ele iria continuar tentando, porque a responsabilidade dele ali é essa, é cuidar e proteger da sua família. Imprevistos acontecem, mas nós não podemos deixar que esses imprevistos moldem as nossas emoções e as nossas ações. Então nós vimos aqui 5 frases de personagens importantes da série This Is Us, 5 frases da primeira temporada. Se você não assistiu, assista essa série, ela é realmente muito boa. Assista com estes olhos, né? Olhos de quem tem uma mente regenerada por Cristo. E se há alguma frase que te impactou e que nós não trouxemos aqui, coloque nos comentários e nos fale se você acha que essa frase é de Deus ou é do diabo. Ou seja, se você acha que essa frase é verdadeira ou falsa à luz das Escrituras.